E se você quer ficar... Eu tenho até consigo te ajudar um pouquinho mais. O Mourão, ele, como senador, meu Deus. Ele subiu ao pleito do Senado e falou ali com um tom de ameaça, cara. Com um tom de ameaça, com um tom de criar animosidade nas Forças Armadas. Eu tô com a íntegra do discurso todo dele aqui, tá aqui. A gente pode passar, são 5 minutos, eu vou botar uma corridinha, deve passar em 3, a gente vai comentando. Eu vou me segurar, não vou comentar durante que o pessoal... Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Lamentavelmente, nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. Aí, já pode pausar aqui e comentar. Falando que agora que a gente está caminhando para a implementação do regime de fato. Regime de fato autoritário. O que era antes que a gente estava tendo, então? Por 4 anos atentando contra as instituições, pedindo intervenção militar, o presidente falando no dia da independência, do feriado de independência, que não ia mais acatar a ordem do STF, pedindo impeachment de ministro do STF, pedindo fechamento de STF. Agora que a gente está vendo, várias minutas golpistas foram confeccionadas, com o presidente pedindo alteração de termos ainda. Uma dessas minutas pedia a prisão do presidente do Senado, que é essa casa onde o Mourão está falando nesse exato momento. E não do Lira, né? O Lira não ia prender, não. Exato. Cara, se isso chegar no Lira... porque estão falando, eu estava vendo o Valdo Cruz falar ontem, que as investigações estão muito além do que a PF está trazendo no dia a dia. Porque senão ia assustar. Porque, pelo que parece, já tem material suficiente para prender o Bolsonaro, para prender o Braga Neto, para prender o general Augusto Heleno. Mas se isso fosse feito tudo de uma vez só, acho que o escândalo seria muito maior. Então, estão indo aos poucos. Primeiro, cerceia a possibilidade de sair do país, aí vai cercando para não dar esse susto. Porque imagina como não estaria sendo o discurso desse cara agora se a gente tivesse prendido ontem. Então, mas vamos lá que dá para que pior. Não, peraí, deixa eu só falar. Assim, primeiro, minha solidariedade ao senador Everton, que não tem nada a ver com isso. Que está aqui, ó. Esse é o Braga Neto, né? Que está aqui, ó. Esse é o Braga Neto. De volta. Não, aí, esse é o Mourão, senador... esse é o Hamilton Mourão. Não, desculpa, o Mourão, nossa, eu tô doido. E tá aí, senador Everton. E é verdade. Não sei. O que botaram esse lá? Acho que era o cara que ia falar depois, sei lá. E ele fala de normalidade. Eu vou até dar uma viajada aqui, eu vou lembrar do filme do Zé do Caixão, vou me valer dessa viagem aqui, que chama Delírios de um Anormal. E ele fala de normalidade. O que a gente viveu nos 4 anos, até aqui vai aqui, não sei se a Lula está aqui nos vendo, que a gente falava, outro dia estava brincando no nosso grupo, que era assim, a gente vivia toda hora ameaça, loucura, showzinho do Bolsonaro, aquilo que não era normal, aquilo era uma palhaçada para entreter todo mundo, enquanto eles estavam tentando se perpetuar no poder, estavam, destruindo, o que a gente falou aqui, educação, saúde, relações internacionais, é isso que eles estavam realmente fazendo, entendeu? O resto é resto. Então, quando ele fala que não tem normalidade, ele era o vice-presidente, o cara fazia tudo aquilo e ele vem falar em normalidade. O que não tinha de normalidade. Hoje, a gente tem uma certa normalidade. O Brasil nunca vai ser um país normal. O país é um país caótico, cheio de problemas, entendeu? E ficam querendo sempre impor a ordem. Quem falava isso era o Eduardo Galeano. A direita sempre vem com esse papo de ordem e progresso. O que eles causam é o caos para se manter no poder. São golpes, tortura, é morte. A extrema-direita voltou com tudo, é isso que eles fizeram tudo de novo. Não, faz total sentido, Fernando, porque com esse discurso de moralidade e de ordem, o que eles estavam fazendo? Tentando se perpetuar no poder para continuar vendendo o presente oficial da presidência para ganhar dinheiro, aprovando o benefício para si, principalmente para essa casta militar que a gente tem, através de uma pseudo-intervenção no Banco Central, sob a desculpa de independência do mesmo órgão, eles estavam garantindo lucros exorbitantes para a burguesia de sempre do país,
e enquanto isso, cortando o direito da população, da população que trabalha, né, dos trabalhadores, passando boiada, descaralhando nossas riquezas naturais para garantir uma taxa de lucro exorbitante. E ainda tem coragem de falar que isso é em nome da liberdade, que isso é em nome do cristianismo, cara, tá ligado? É horrível, em nome da família, da ordem. Que ordem? A ordem é social também, você não pode ficar só... Porque o que acontece, que eu estava falando, no segundo mandato, o que eles iam fazer? Eles começaram que nem da outra vez, começou com o Castelo, que não foi um golpista, um canalha também, tudo, mas não era dos mais radicais. Com o tempo, os radicais vão tomando poder, e o que acontece? Ele chega na hora e fala assim, vem cá, ô burguesia, nós vamos governar com vocês, eles que se fodam aí, a grande maioria, nós vamos garantir seus lucros, isenção de impostos, vocês vão ficar aí nessa ordem, que é a ordem da desigualdade, a ordem de manter milhões de pessoas na pobreza e tentando enganar. Tanto que tem um monte de otário que vem até hoje aqui defender a ditadura militar, não sabendo que se não tivesse ditadura militar, hoje o país seria um outro país, um país muito melhor, muito mais igual, um país mais democrático, um país mais feliz, que respeitasse as diferenças religiosas, culturais, e a gente sofre até hoje por esse legado porco da ditadura militar. É isso que a gente está vendo agora, né? É isso que a gente está vendo agora. Voltaram para fazer algumas bostas iguais e outras ainda piores, entendeu? Exato. Isso traz a importância da gente voltar a cobrar o governo, a justiça, para o sem anistia, né? O sem anistia, que eu estava desacreditado até ontem, de verdade. Ontem me deu uma luzinha de esperança, porque o que a gente viu foi uma operação inédita, cara. Uma operação inédita. Foram 4 generais, um almirante, busca de busca e apreensão, mas teve major preso, teve tenente preso, teve coronel preso lá nos Estados Unidos, porque ele não estava aqui no Brasil. Então, o que a gente não pode é sacrificar, que os militares amam fazer, né? Sacrificar esses de patente mais baixa para aliviar os de sempre. Essa delação já é sobre isso. Vamos lembrar que essa delação do Cid só está acontecendo porque o burro do pai dele, que também é general, na hora de fotografar uma caixa de presente para vender de forma clandestina, apareceu a cara dele ali. Essa porra só está acontecendo porque esse cara foi burro ali. Porque se a cara dele não aparece, não tinha porque o Mauro Cid delatar essa galera toda. Ele está fazendo isso para livrar o pai dele, que também é general. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o estado de coisas que, até 2016, tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. Desde os recursos sobre o resultado das eleições, cabíveis na forma da lei, até as manifestações, incluindo propositadamente outras apurações, como cartão de vacina, 8 de janeiro, etc., tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Tá vendo como ele coloca, vamos pausando e vamos comentando, como ele coloca o STF como um ator político, né? E não como um ator de Estado. Vamos lembrar que quem botou o Alexandre de Moraes lá não foi o PT não, cara. Foi essa mesma casta de 2016 aí que ele tá falando, né? Não, e é uma mentira tão cavernosa, assim, porque, a oposição tá lá, tá esperneando, continua espalhando fake news pra caramba, tá lá tumultuando todos os trabalhos desse Congresso que você tá aí, principalmente do Senado. Tem os senadores patéticos lá, como ontem a gente viu Magno Malta, tava o Rogério Marinho, tem um Senado... Cleitinho, tem figuras patéticas no Senado de extrema-direita, tem a Damares, acho que é deputada, senadora também, né? Senadora. Então, em dizer que eles estão sendo cerceados em quê? Eles não conseguem fazer nada, além de pânico moral, de falar de corrupção, essas bobaquices toda que a gente está cansado, entendeu? Não tem uma ideia de país, não tem nada. E esse é um dos piores, porque agora, de certa forma, ele não participava muito, né,
ali o Bolsonaro, você vê que ele não é muito citado, ontem ele não foi alvo da operação. Eu acho que ele é um cara que agora eu acho que esse discurso, já me antecipando, para mim é para livrar a cara, entendeu? Para livrar a Sim, cara. e que o Bolsonaro é tão paranoico também que o próprio Bolsonaro encostou o Mourão, porque ele tinha medo de tomar golpe, porque ele sabe exato. que está metido num núcleo tão golpista que ele tinha medo de que o vice dele, a ponto do Mourão ter que se pronunciar sobre isso e falar no meio do governo Bolsonaro que não tinha vontade de ser presidente. Então, o Bolsonaro era tão paranoico, mas aí permite que hoje ele faça esse tipo de declaração, cara, em tom golpista. Em tom golpista. Tom ameaçador. Penso que temos que nos reunir. E publicamente, e enfatizo isso, denunciar esse ato, para nos afastar claramente de qualquer postura que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo. Aí, ele está convocando não só as Forças Armadas, mas também parte do Congresso para se manifestar contra uma decisão do Supremo, contra uma decisão que ele é completamente imparcial para julgar como certa ou errada, tanto por ser militar, quanto por ter sido vice-presidente de uma pessoa que foi o alvo da busca. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética. Mas peraí, então ele tá confirmando que teve uma ameaça, né? Isso que eu acho estranho. Ele está, de certa forma, dizendo que teve ameaça no Estado Democrático de Direito. Ele deve saber bem porque ele era vice-presidente da República, né? Comunista, não vivemos em regimes totalitários. Mas a União Soviética acabou, né? Ele não sabe. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da justiça militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Aí tu vê, ele fala que tem oficiais da ativa, generais inclusive, sendo impactados. Mas porra, se estava fazendo coisa errada, é óbvio que tem que ser impactado. É óbvio que tem que ser impactado se estava em conluio golpista. Aí ele vem falar que a justiça militar não pode ir, mais uma vez, ele atiçando a justiça militar para se levantar contra a justiça civil. Não, e fora assim que os militares, que teoricamente seriam os garantidores da ordem, né? E se eles estão causando a desordem, estão pregando guerra civil, porque a gente sabe também que toda essa babaquice que eles estavam armando ia ter uma reação, né? Você acha assim que a esquerda ia ficar quieta, o MST ia ficar quieto, a CUT ia ficar quieta. E eles estão pregando guerra civil, eles não estão pregando. Exato. Que é um golpe de Estado. Em 64 não houve reação, até pela postura do Jango e tudo, que muita gente questiona. Mas hoje, em pleno 2024, com redes sociais, com tudo, você pregar um golpe de Estado num país complexo e gigantesco como o Brasil, você está pregando a guerra civil. Então, assim, os caras podem pregar a guerra civil, golpe de Estado, mas eles são militares da ativa, então foda-se. O tio. Exato, exatamente. Vai falar que a justiça civil não pode investigar, não pode atrapalhar a patotinha deles. É uma casta superior, assim. Exato. Eles são, tipo, os monges de uma monarquia medieval que eles tentavam botar aqui no Brasil. Isso aí é quase uma carta de confissão dele, né? Quase uma carta de confissão dele, de que ele sabia, sim, que tinha o intuito de dar um golpe e que o objetivo deles era se perpetuar no governo. Porque se não fosse se perpetuar no governo, é óbvio que teria reação da sociedade civil. E aí vai um puxão de orelha. Eu tenho vários amigos gaúchos, mas pelo amor de Deus, você elegeu um senador militar golpista, burro feito uma porta, entendeu? O Estado que se diz um Estado desenvolvido, um Estado que produziu escritores, produziu tanta gente boa, que já teve gente de esquerda governando a capital gaúcha. Você elegeu um cara desse. Ô, gauchado, vocês estavam, tipo, eu acho que estavam no mundo da fake news, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que, por meio de palestras,
entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre, de forma pacífica e dentro da lei, esses arbítrios que o STF vem cometendo. Que, na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjugar o país ao seu jogo de corrupção, e no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entendem. Se analisarmos a história do Brasil, é quase uma volta a 1922, uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento. É extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Perseguem-se homens de honra, que dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo em que corruptos são aquinhoados com o perdão de suas dívidas e a bandidagem, que massacra a nossa população, está livre nas ruas. Era isso, senhor presidente. Que bosta, né, cara? Mas é sempre tom de ameaça, né, cara? Impressionante. Sempre, né? sempre. E teve reação, já teve reação e bem feito. A deputada Samia Bonfim, vice-líder da bancada da Federação Pessoal Rede, anunciou em suas redes sociais que apresentará uma denúncia contra o senador Hamilton Mourão na Procuradoria-Geral da República, acusando ele de incitar militares das Forças Armadas contra a Polícia Federal. E eu acho que a PGR, que o atual PGR não vai passar pano para isso. Eu espero muito que não. Eu espero também. Que o senador Mourão criticou a corporação policial e os ministros do STF pelas ações mirando oficiais da ativa e exigiu uma resposta por parte da Justiça Militar e dos comandantes das Forças Armadas. O partido também abriu uma representação contra ele no Conselho de Ética do Senado, mas o Conselho de Ética do Senado não serve para nada. Não serve para nada. Não, o que me assusta muito, que a gente fala aqui, eu já falei aqui, uma coisa que eu decidi ser jornalista há muito tempo, né? E uma coisa que eu aprendi, né, principalmente cobrindo, às vezes, manifestação, é que você não vai tentar dialogar com o homem armado, porque não adianta. E eu já vi muito estudante, professor, fazendo isso em manifestação e tomando bala de borracha, tomando gás lacrimogêneo. E os militares vivem assim no Brasil. Eles vivem sempre com uma espada sobre a nossa cabeça, com um revólver sobre a nossa cabeça. Então, é assim, na hora que ele fala gravíssimas, consequências gravíssimas, ou seja, assim, você você, inclusive você pode usar arma ou um canhão, estou falando dos militares, ou tipo, uma bomba, até atômica, que o Brasil não tem, mas um dia pode ter, você tem que ter muita responsabilidade, porque você... E quem tá delegando isso aí também é política básica, quem está delegando isso para os militares é a sociedade. A sociedade fala, nós temos que ter algumas pessoas armadas, policiais, militares, policiais civis, que têm que andar armados para manter a ordem. Agora, se vocês são revolucionários, né, que é revolucionários para ter Viagra, leite condensado, picanha, essa é a revolução dos caras. Isso que é o pior, que eles não têm nem projeto de país. O projeto de país é delirante, é ridículo, nem dá para comentar. É se perpetuar no poder apenas. É se perpetuar no poder. E você fica usando esse poder da arma todo dia contra a população e contra a gente que está aqui, jornalista, que jornalista é o primeiro que se fode numa ditadura, né? Junto com o político oposicionista, jornalista, escritor, todo mundo que se fode. Você tem que ser mais responsável e não ir lá para o Congresso, que é o lugar de fazer política, e ficar ameaçando os outros. Porque isso, para mim, é motivo de cassação. Porque se você está lá e faz já faz um trabalho porco, né? Que ele vai nas comissões. Outro dia ele foi numa comissão lá, muito importante, que eu não lembro qual era, e falou que não ia falar nada. Acho que era até de 8 de janeiro. Eu não vou falar nada, porque não sabe o que falar, entendeu? Porque é um limítrofe também. É burro pra caralho, entendeu? Então, esses caras aí não tem que estar na política. Volta pro quartel,